Você estuda em qualquer nível que seja? Está lá na escola, está no ensino superior, resolveu fazer um curso, seja lá do que for, já parou para pensar que as pessoas, infelizmente, desistem? A gente chama isso de evasão escolar. E a gente muitas vezes está preocupado sobre esses níveis de evasão de uma forma geral, entender o que acontece que faz com que algumas pessoas tenham mais propensão a desistir dos estudos do que as outras. E quando a gente está pensando em muita gente, um volume de pessoas grande, nós precisamos de uma ferramenta chamada de estatística. E é isso que a gente vai aprender hoje. Então vamos para além dos números. Eu tenho certeza que você tem curiosidade sobre as coisas que acontecem aí no mundo. Você para pensar no que acontece e fica pensando por que que isso acontece. Quem se preocupa muito com isso e procura entender o porquê das coisas, geralmente é classificado como cientista. Inclusive, o cientista é uma pessoa que está preocupada, então, com o porquê das coisas. E no pensamento de cientista, há uma relação muito grande com o pensamento criminal. Aquelas pessoas que são detetives e tentam investigar o porquê ou quem foi o responsável por um determinado crime. Então você deve imaginar, por exemplo, numa cena de crime, que alguém matou alguém, deixou pistas, e essas pistas foram criadas justamente porque houve um cenário, condições que ocasionaram esse crime. Quer dizer, a pessoa criminosa estava lá naquele horário específico, quando assassinou o outro e deixou marcas de sangue, havia um horário para isso, aquele sangue ele coagula depois de um certo tempo, então a gente consegue determinar o horário da morte, enfim, nós conseguimos determinar vários e vários fatores a partir de uma observação criminal. Na ciência é parecido. Se a gente vai analisar o que ocorre com alguma variável, devem haver outras que explicam aquilo que está acontecendo. E é pensando nisso que a gente vai falar hoje sobre estatística, investigando a evasão escolar, o porquê você ou outras pessoas que você conhece desistem de algum curso que ela se propôs a fazer. Você decide fazer um curso de graduação, uma escola, um curso de piano, qualquer coisa que seja, e depois de um tempo você evade, você vai embora desse curso. Por que acontece isso? Para a gente analisar isso numa visão macro, precisamos utilizar a estatística. Então, se queremos conhecer alguma realidade do mundo que te cerca, pode ser a evasão, a sua ou qualquer outra coisa que seja, nós precisamos coletar dados estatísticos. Em outras palavras, precisamos olhar para o mundo e coletar, registrar aquilo que vemos. O que a gente vê no mundo são várias e várias informações. Então, nós separamos fatores, variáveis que afetam aquilo que a gente quer avaliar. Imagine, por exemplo, o caso da evasão escolar. Nesse caso, estamos preocupados, por exemplo, em entender por que as pessoas abandonam a sua vida escolar. E você pode pensar em inúmeros fatores, inúmeros variáveis que afetam e que diferenciam essas pessoas. Afinal, uma ou outra pessoa não é igual entre si. Tem suas diferenças das suas classes sociais, umas são mais ricas, outras são mais pobres, algumas precisam trabalhar ao mesmo tempo que estudam, então há diferenciação nesse sentido. Há diferenciação de gênero, alguns são homens, outras são mulheres, há diferenciação de região, enfim, existem várias e várias variáveis que afetam a evasão escolar, assim como o próprio curso escolhido. Alguns cursos são mais longos, outros são mais curtos, alguns são mais desafiadores, outros são mais simples. Enfim, existem vários e vários fatores que podem determinar a evasão escolar. Mas, como eu não sou especialista em evasão escolar, hoje eu vou convidar uma especialista em ciência de dados e a gente vai falar lá com ela para ver se ela consegue nos dizer o que há por trás de um estudo de evasão escolar. Então vamos lá!
estamos aqui com uma cientista de dados, que é mestre, inclusive, trabalha como professora na Escola Politécnica da Uninter, a professora Daiane Bravo, para nos responder o que há de fatores na evasão escolar e, especialmente, como que a gente identifica esses fatores e escolhe dentre tantos que existem por aí. Boa tarde. Boa tarde, professor Guilherme. Muito obrigada pelo convite. Estou animada aqui para participar dessa conversa. Enfim, né, vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Então, acho que é um dos temas que uma universidade precisa abordar, né? Falar sobre esse problema de evasão, né? No fim, a gente não consegue controlar todos os fatores que estão envolvendo o aluno, né? Quais são as situações, se é pessoal, se é o quê. Então, muitos estudos são conduzidos para esse tipo de coisa, né? Então, a gente tenta entender usando, enfim, machine learning, né? No caso, que foi a pesquisa aí que eu estou conduzindo. Mas aí a grande questão é essa, né? Como é que a gente vai explorar, o que que a gente vai procurar, como que a gente vai pegar esses dados. E é esse grande problema, né? Então, aonde é que a gente busca e como que a gente explica nessas informações. Então, é um problema bastante importante para as universidades e bastante relevante para a sociedade também, né? Porque é importante que os alunos consigam fazer a sua graduação, né? Terminar seus estudos e daí se tornar um profissional qualificado, né? É interessante, tipo, sabe, eu fico pensando, as universidades, às vezes, com números grandes de alunos, né? Algumas pequenas 1.000, 2.000, ou às vezes 500.000 alunos, né? Como que a gente consegue identificar que é tal fator de risco que afeta a evasão, assim? Ou por que a gente. Que investigação que a gente faz para de repente falar, ah, nossa, exatamente esse fator, ele é relevante ou não é? Porque eu fico imaginando, no caso da evasão escolar, que há alguns cofatores juntos, né? Como, por exemplo, talvez a classe social da pessoa, se ela trabalha ou não junto com a faculdade, enfim, esses fatores eu consigo imaginar muito rapidamente, né? Mas será que existem outros que são muito sutis e que deveriam ser considerados de alguma forma? Como que faz essa investigação? Com certeza, né? É esse o grande pulo do gato que a gente tem quando a gente trabalha com inteligência artificial, com machine learning, né? O tipo de ferramenta que a gente pode usar pode ajudar a gente nessa hora, porque intuitivamente a gente pode pensar que seja esse tipo de coisa, mas na ferramenta, quando a gente coloca todas as informações que a gente tem disponíveis, pode ser que essa ferramenta te indique outra coisa que você nem imaginava, né? Pode ser que o teu algoritmo lá vá falar que, não sei, vamos pensar a disciplina X ali te dá mais problema e é ela que está segurando todo mundo, e aí todo mundo chega nela e desiste, né? Que é um dos casos que a gente vê, né, e repara muito nas engenharias, né? O Ah, é o cálculo. pessoal, óbvio que é o cálculo, né? Então, quando chega lá no cálculo, né, a gente percebe que os alunos ficam ali, né, não passam, reprovam várias vezes. Inclusive, a quantidade de vezes que o aluno fez aquela disciplina é um fator que a gente pode estudar, né? Então, quando a gente monta um banco de dados ali, coletando as informações do histórico daquele aluno, a gente pode inventar variáveis, né? Como o que eu acabei de comentar. Eu posso ter as informações da nota final desse aluno na disciplina de cálculo, por exemplo, e isso é uma informação. Outra informação que eu posso criar é a quantidade de vezes que ele fez aquela disciplina. Eu posso também criar uma variável que me diz quando ele cursou a disciplina. Se ele cursou no período regular, conforme a grade, ou se ele fez depois, ou se ele fez antes, que é o caso dos alunos que já fizeram uma graduação antes e eliminaram essa disciplina. Então, ele pode antecipar uma disciplina de cálculo mais avançada, né? Um cálculo 2, por exemplo. Então, esses tipos de novidades que a gente vai inserir lá dentro do banco de dados, a gente pode trabalhar. Mas é claro que a gente precisa sempre colocar todos os fatores disponíveis, tudo que a gente tiver no banco de dados, para a gente ver se não vai ter um insight ali que a gente nem tinha imaginado que Uhum. podia ser interessante. Ah, legal, é porque eu estava pensando até quando estava falando, talvez a questão, por exemplo, da região. A gente vai fazer análise de dados de evasão escolar de uma só instituição, mas daí ela está localizada num município, por exemplo, né? Mas às vezes se está espalhada, às vezes a gente poderia mapear também de onde que esse aluno é, né? Porque talvez a região carregue junto consigo esses outros fatores que a gente sabe que são significantes, como a classe social ou outros assim desse tipo, né? Então
A minha dúvida sempre é até onde vai a análise de dados, até onde eu seleciono variáveis para ter algo adequado, né? Como que são essas ferramentas, né? Outra coisa que você comentou ali sobre a região do aluno, no caso da Uninter, a gente tem muitos alunos que estão em regiões mais remotas, né? Que, por exemplo, o acesso é só com barco, né? Até onde ele vai fazer a prova. Isso também é um fator relevante, né? Porque, querendo ou não, é um impedimento ali para o aluno, para ele chegar até o lugar para fazer a prova. Então, algumas coisas como essa também são interessantes. Mas essa questão de até que ponto, né, como que a gente vai fazer essas seleções, tudo é uma questão de análise mesmo, né? Quando a gente comenta, né, como que eu sei, o que que aquilo faz, como que eu vou tirar essas ideias, né? No fundo, uma coisa é o que a gente já tem meio que de expertise prévia, né? A gente já tem mais ou menos uma ideia de que aquilo ali pode ser um fator, né? Porque a gente trabalha com aquilo, né? E sempre a gente vai ter que conversar com as pessoas que estão mexendo com aqueles dados ali, coletando aquelas informações, né? Até porque não teria como a gente fazer essa conta se não tivesse alguém coletando, né? E aí a gente faz muita estatística por meio dessas informações. Eu vou fazer gráfico de distribuição, eu vou fazer gráfico de correlação das variáveis, eu vou fazer as médias e vou olhar como que se tem algum comportamento ali que você percebe que tem alguma tendência. Então, é mais ou menos assim que a gente começa, né? A gente começa olhando como que estão os dados, se eles têm algum tipo de relação. Mas é sempre uma pergunta, assim, Uhum. a grande dificuldade está nessa parte, né, de descobrir até que ponto que a gente vai, que tipo de variável que a gente vai criar, que tipo de variável que a gente realmente está sendo relevante. Por exemplo, nesse estudo que eu comentei, a gente tinha a informação do ano de entrada desse aluno, Uhum. quando que ele entrou ali na faculdade. E qual que é a relevância disso, né? Será que isso daí é um fator, tipo, que realmente me interessa? Veja que o ano, nesse sentido, ele não vai ser uma variável que eu vou contar ela como se fosse uma variável numérica, apesar de ser um número. Porque ele vai ser uma qualidade, no caso, né? Vai ser o ano, não o número do ano, né? Uhum. Então, a gente considera aquilo ali como uma variável qualitativa, né? E aí, quando a gente tem esse tipo de diferença sobre como que a variável vai ser tratada, a gente precisa pensar assim, mas faz diferença? Por exemplo, se a gente for pensar numa faculdade pública que tem vestibular para entrar, né, que tem concorrência e tal, no caso de uma pública, talvez isso seja interessante, porque naquele ano X pode ser que a concorrência tenha sido maior. Uhum. Então, pode ser que aquilo ali realmente seja um fator relevante, mas em outra faculdade talvez isso não faça diferença, né? Legal, muito bem. Eu até imagino a tomada de decisões depois de um trabalho desse, né? Porque a gente talvez, o pessoal que é gestor, né, tenha que pensar uma estratégia para minimizar a evasão, né? Manter a permanência dos estudantes na universidade, ou até em outros níveis, né? Na escola, né? E saber qual que é o fator que está atrapalhando isso, que seja na média, que seja na estatística, né? Já nos ajuda a tomar decisões, né? Enfim, muito obrigado pela participação, professora Daiane. Agora bate bola, jogo rápido, Ai, me meu diga um Deus. número. 55. Meu Deus, uma disciplina. Cálculo. Ah, é? Então o dia da semana. Sábado. Tá bom, vou guardar isso para o meu último episódio. Muito obrigado. Obrigada. Logo vamos continuar fazendo um experimento no laboratório. Confere aí, é daqui a pouquinho. Então, pessoal, chegamos hoje no laboratório da Uninter para a gente investigar um pouquinho mais sobre o que a nossa convidada falou, a temática de evasão escolar. E hoje o experimento é no computador. A gente vai fazer uma simulação de como que é um estudo de evasão escolar, que é válido não só para essa temática, mas também para outras que você queira conhecer, como, por exemplo, qualquer coisa que você queira investigar utilizando estatística. Olha só que interessante o resultado dos dados que a gente coletou. Nesse caso, eu estou vendo aqui na matriz de correlação algumas variáveis que são relevantes quando a gente pensa por que você ou outra pessoa desiste, por exemplo, de cursar uma faculdade ou uma graduação,
ou mesmo nos anos iniciais do ensino médio, fundamental, enfim. Aqui eu coloquei questões de investimento educacional, de infraestrutura escolar, se os professores são bons ou não são, o tamanho da turma, a classe social, se tem apoio pedagógico e a variável principal, que é a taxa de evasão. E perceba que a gente coleta dados e constrói isso daqui, que é uma matriz de correlação, que mostra pra gente se existem variáveis que estão relacionadas. Olha só que interessante, classe social e taxa de evasão estão fortemente correlacionadas, como é de se esperar. Pessoas de classes sociais mais altas, ou seja, mais abastadas, costumam evadir menos os estudos. Pessoas com condições mais críticas, são mais pobres, em outras palavras, têm mais propensão a evadir. Mas essa não é uma variável que explica totalmente o modelo. Por isso que a gente colocou uma série de outras variáveis aqui. Olha que interessante o que a gente observa, que quando eu olho cada uma dessas variáveis, eu consigo analisar se há ou não há correlação. É o caso do investimento educacional, da infraestrutura escolar, da qualidade dos professores, do tamanho da turma e também da classe social que ficou aqui no canto. Perceba que algumas variáveis aparecem bem dispersas, até porque investimento educacional pode assumir uma infinidade de valores, mas classe social não, só algumas poucas valores. Quando eu olho o gráfico da direita ali em cima, eu percebo que a infraestrutura escolar, ela, mesmo mudando de nível, a taxa de evasão pouco sofreu mudança. Eu não consigo observar uma mudança nítida. Entretanto, quando eu observo a classe social, eu percebo que há uma descendência na taxa de evasão. Quer dizer, a taxa de evasão diminui. Então hoje foi uma noção para a gente ter sobre como se analisa a evasão escolar usando softwares. Aqui no caso, eu utilizei o Python e eu deixo como curiosidade de vocês, para vocês investigarem para muito além dos números, falando ainda de programação e outras coisas. Eu espero você nos próximos episódios. Um abraço, gente, e até a próxima.